Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a resolver regra de três compostas sem a utilização das setinhas. As setinhas costumam causar confusão para muitos alunos. Então vamos observar esse exemplo. Temos aqui a seguinte situação. Trabalhando em 10 dias, 5 empregados de uma fazenda colhem 1000 quilos de grãos de café. Em quantos dias, 8 empregados colherão 2.400 quilos de café? A primeira coisa que nós temos que fazer é montar os dados da maneira que foram apresentados. Então nós temos a seguinte situação. Dias, empregados e quilogramas de café. Então foi nos dado que em 10 dias, 5 empregados colhem 1000 quilos de café. Aí ele pergunta, em quantos dias, então X dias, 8 empregados colherão 2.400 quilos de café? Após montarmos os dados, na sequência que foram apresentados, a regra é o seguinte, vamos colocar aqui, onde está a grandeza, a variável x, um D, que vai significar razão direta, ok? Padronizar, onde tem incógnita, razão direta. E depois nós vamos analisar cada variável aqui, separadamente com esta variável x. De modo que nós possamos identificar se essas grandezas, se essas variáveis são direta ou inversamente proporcional à variável x. Ok? Então vamos analisar primeiro aqui empregados, tá? Macete. Esqueçam os quilos, tá? Vamos considerar que os quilos fossem os mesmos. Esqueçam. Então, analisando a seguinte situação. Em 10 dias, 5 empregados colhem café. 8 empregados levarão mais de 10 dias ou menos de 10 dias para poder colher o café? Essa é a pergunta-chave. Ora, vamos raciocinar. Se eu estou aumentando a quantidade de empregados, eu vou o quê? Levar mais ou menos tempo? Logicamente, se você tem mais empregados, em menos tempo você vai colher o café. Então, vou colocar aqui um I, que significa inverso. Essa grandeza é inversamente proporcional, empregados, no caso, a dias. À medida que eu aumento empregados, eu diminuo o tempo. Ok? Vamos agora, então, analisar, sem nos deixarmos influenciar pela grandeza empregados. Vamos analisar, então, quilos de café com dias. Tá? Vamos aqui ocultar, então, os empregados. Em 10 dias, são colhidos 1000 quilos de café. Para eu colher 2.400 quilos de café, eu vou levar mais ou menos dias? Observe bem, eu estou aumentando a quantidade da colheita. Logo, eu vou ter que ter mais tempo para poder fazer essa colheita. Ora, então se eu aumento a quantidade da colheita e aumento o tempo, a quantidade de dias, essa grandeza aqui, quilo, será o quê? Diretamente proporcional à grandeza dias. Então, coloco aqui um Dzinho para indicar que essa grandeza é diretamente proporcional a essa aqui. Após nós identificarmos as grandezas, se são diretamente ou inversamente proporcional, vamos agora resolver, então, a regra de 3, propriamente dita. Vamos colocar aqui no canto a razão entre a grandeza que eu quero achar, que seria dias, igualando o produto das outras razões. Como essa razão aqui é inversa, então eu vou colocar na forma inversa essa razão, que a princípio está 5 para 8. A forma inversa seria 8 para 5. Já que essa aqui é direta, eu mantenho na mesma posição. A partir do momento que eu montei, então, a regra de 3, a proporção, eu vou agora fazer o quê? Multiplicar essa razão por essa, para depois fazer a multiplicação em x para poder achar o valor
da variável. Nós podemos simplificar aqui, ó, cortar, por exemplo, esses 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Ok? Podemos simplificar, dividir por 5 esse 5 aqui, que dá 1. Dividir por 10 o 5, que dá 2. Ok? E podemos simplificar o 8 e o 24. 8 dividido por 8 dá 1. 24 por 8 dá 3. Dessa maneira, nós chegamos então à proporção final. 10 está para x, assim como 2 está para 3. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, né, multiplicando em x, teremos então 2x igual a 10 vezes 3. 2x igual a 30, isolando o x, teremos então 30 sobre 2, cuja resposta vai ser 15. 15 dias. Então, serão necessários 15 dias para que 8 empregados colham 2.400 kg de café. Então, nós aqui, nesse exemplo, não utilizamos a setinha. Utilizamos aqui um termo direto e um termo inversamente proporcional. Esperamos que vocês tenham entendido essa resolução, de modo que vocês possam ter uma maior facilidade em resolver essa regra de 3 composta.